Caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre os 10 mandamentos, valores divinos para uma sociedade em constante mudança. Já estudamos aí vários mandamentos, contextualizamos cada um deles, fizemos as devidas aplicações à luz daquilo que o Evangelho nos possibilita, e a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 11. O título da nossa lição é Não darás falso testemunho. Esse é o título da lição que nós vamos estudar no dia de hoje, que será objeto de estudo também da aula da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. O texto áureo relativo a esta lição se encontra no livro bíblico do Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Veja só o que diz o texto bíblico. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Isso é o que o texto bíblico diz. É a verdade prática. Atenção para a verdade prática. O nono mandamento proíbe a mentira, o mexerico e o testemunho falso contra o próximo, tanto no dia a dia como nos tribunais. Muito bem, o nosso programa está apenas iniciando. Fique atento, permaneça conosco. Voltaremos em seguida. Amado telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é uma alegria e um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez para debatermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, a lição de número 11, trata do nono mandamento. O nono mandamento do Decálogo afirma em Êxodo capítulo 20, versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então este é o nono mandamento que proíbe o falso testemunho contra o próximo. Este nono mandamento, ele está muito vinculado e relacionado e é próximo do terceiro mandamento, porque ele envolve a questão da
mentira, sobre a necessidade de se falar apenas a verdade e de se combater a mentira, que é um pecado tão grave como outros pecados relacionados na Bíblia Sagrada e outras práticas mencionadas no Decálogo. Então, a mentira, Jesus falou que o diabo é o pai da mentira, em João 8,44, ele diz que o diabo é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, ele peca desde o princípio. Então, aqui na nossa introdução da lição, nós temos aqui que ninguém deve pensar que a mentira e o falso testemunho são menos graves que os demais pecados citados no Decálogo. Então, a mentira e o falso testemunho também é um desvio moral, é um erro, é um pecado, como também a transgressão dos demais mandamentos do Decálogo. Nós vivemos numa época, na atualidade, em pleno século XXI, em que os meios de comunicação estão aí disponíveis para todos e as pessoas hoje em dia têm muito acesso aos meios de comunicação e, embora, se por um lado os meios de comunicação são muito bons veículos para a propagação da verdade, mas também, infelizmente, ele pode também ser utilizado, esses meios de comunicação, as redes sociais, para propagação da mentira. E aí a gente precisa ter cuidado ao tratar sobre este assunto, porque uma mentira, uma inverdade postada numa rede social, ela tem um poder de disseminação muito grande. Em poucos segundos, em poucos minutos, aquela mentira já se espalhou no mundo inteiro e ali podendo causar grandes problemas, grandes prejuízos e prejuízos irreparáveis, prejuízos à honra e à reputação das pessoas. Então, mais do que nunca, temos que ter muito cuidado ao usar as palavras para poder não cair nesse pecado. Aqui no tópico 1.1 da nossa lição, nós temos aqui a respeito da abrangência do primeiro mandamento. No tópico 1.1 diz: o mandamento não se restringe apenas ao campo do processo legal, há implicações vinculadas às atividades da vida diária. Aqui no Salmo 109, no versículo de 2 a 5, a palavra de Deus diz assim: pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio e atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal e a minha amizade com o ódio. Então, meu querido telespectador, nós vemos aqui na palavra de Deus que esse mandamento, não dirás falso testemunho, a abrangência dele, pastor Zé Roberto, vai muito além do que alguém, perante um juiz, perante uma corte, dar um falso testemunho a respeito de alguém. Mas a mentira e o engano nas relações diárias entre as pessoas também é uma transgressão a este nono mandamento, não é isso? É bem verdade, pastor Fábio. Inclusive, nós aproveitamos aí para falar a respeito do objetivo, que é o ponto 2, 1.2 dessa lição. Então, esse mandamento, ele tanto tinha um direcionamento em relação aos tribunais, quanto à vida diária, o cotidiano das pessoas. Mas o objetivo central dele era a preservação da honra, da dignidade da pessoa, da boa reputação no campo social. Um determinado pensador disse certa feita que se alguém rouba o nosso bom nome, vai levar algo que certamente não vai enriquecê-lo, mas vai empobrecer-me em muito. Então tem muita gente aí que às vezes desabona o nome das pessoas, fala mal das pessoas, prejudica as pessoas. E hoje com as redes sociais, como o pastor Fábio muito bem destacou, as pessoas lançam determinadas mensagens aí no Facebook, Twitter e tantos outros meios, e às vezes não dá qualquer direito de defesa à pessoa e a sua moral é manchada por causa de uma declaração infundada
existem pessoas que se utilizam dos meios de comunicação em geral para fazer declarações infundadas a respeito da vida das pessoas. Então isso é muito ruim. Então o objetivo aí, 1.2, Deuteronômio capítulo 17, versículo 13, há um texto bíblico aqui que mostra a importância da testemunha. E a importância das testemunhas num contexto de uma sociedade que dependia dela. Não havia as partes forenses, como a gente costuma dizer na terminologia do direito. Então, diz assim o texto bíblico, lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, a importância de ter, inclusive, mais de uma testemunha para que se estabelecesse, se decretasse um veredito em relação a um fato, a uma acusação, porque é importante, irmãos, hoje nós temos aí um procedimento de investigação, provas materiais que são constituídas, e nesses tempos aqui isso era extremamente difícil. Então, era importante, como ainda é de certo modo hoje, que as testemunhas de fato falassem a verdade. E aqui a diferença das leis meramente humanas é que o próprio Deus estabelece isso como princípio. E eu quero aqui aproveitar para chamar a atenção aí dos nossos juristas, né, das pessoas, os operadores do direito. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade hoje que as pessoas estão perdendo a consideração e o respeito em relação a Deus, e às vezes as pessoas no seu trato diário do cotidiano, no seu trato do cotidiano, elas esquecem dessa dimensão transcendente das leis e às vezes mentem descaradamente, falam mentiras e falam como se estivessem falando a verdade, sem qualquer temor, sem qualquer receio. Isso até no júri, diante dos meios de comunicação, nas revistas, na televisão, e isso é muito mal, é muito ruim, porque acaba causando um descrédito na sociedade. Então, pastor Fábio, é importante que a gente, nesses últimos dias, nesses dias que as pessoas têm banalizado a verdade, têm apregoado a mentira com tanta intensidade, que a gente resgate aqui, a partir do princípio desse mandamento, a importância de nós sermos dignos de confiança nas nossas declarações. É verdade, pastor Zé Roberto, Deus é verdadeiro, Ele é a verdade, Ele não compactua com a mentira nem com a injustiça. Então, um dos objetivos deste mandamento, não darás falso testemunho, é de proteger a honra, é de proteger a reputação das pessoas no campo social. Então Deus, Ele queria, com isso, eliminar toda a mentira e a calúnia e a falsidade no meio do povo de Israel. E a presença das testemunhas falando a verdade era muito importante no processo judicial. Então, aqui em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 19, na parte B, quando aqui no versículo 19 Deus fala que a testemunha falsa, ela tem que ser punida, há uma responsabilização, uma responsabilidade grande. Quem vai depor, quem vai ser testemunha em algum processo, tem uma responsabilidade grande de falar somente a verdade, sob pena de ser criminalizada pela mentira. E aqui Deus não se agrada de impunidade. No Deuteronômio 19:19 diz que dê-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. Então o objetivo era esse. Mas este mandamento também visa promover o bem-estar social e a fraternidade entre os seres humanos. Isso é muito importante. Eu queria chamar a atenção sua, meu querido telespectador, para dois conceitos importantes, que é o conceito de caráter e o conceito de reputação. Caráter significa, se relaciona, se refere ao conjunto das qualidades inerentes de um ser humano. Caráter é aquilo que você é em si mesmo.
embora as pessoas vejam ou não vejam essas qualidades em você. É o seu valor real, intrínseco, que Deus sabe do caráter de cada um de nós. Agora, reputação é o como as pessoas nos veem. Reputação é a nossa fama, vamos dizer assim, que a gente tem diante das pessoas, diante do grupo social no qual convivemos. Como é que as pessoas nos olham? Qual é a impressão que as pessoas de fora têm ao meu respeito, têm a seu respeito? Então isso é a reputação, ela se refere ao conceito que a gente tem em um determinado grupo, e isso é muito importante nas nossas relações do dia a dia, a nossa reputação. Temos que zelar pela nossa reputação. Se por um lado temos a responsabilidade de não dar motivos para manchar a nossa reputação, fugindo da aparência do mal e não cometendo delitos, por outro lado, as pessoas também têm que ter a responsabilidade de não manchar a reputação de ninguém, porque quando se dissemina uma calúnia, um mexerique, uma fofoca a respeito de uma pessoa, vai estar manchando a reputação, mesmo que depois seja desmentido aquilo, não tem mais como voltar atrás. Então nós já chegamos ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Fique conosco e até já. Meu caro irmão, meu amado telespectador do canal 38, eu quero lhe convidar para você ser um parceiro nosso dos nossos meios de comunicação. O nosso canal 38, a nossa Rádio Libertadora Moçoroense, a Voz Evangélica do Oeste, e o nosso jornal A Voz. A sua contribuição, ela é muito útil para sustentar, para manter as nossas comunicações do Evangelho de Jesus Cristo. Deus certamente haverá de lhe recompensar. Muito obrigado por a sua participação e eu agradeço e orarei por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caros telespectadores, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos tratando hoje a respeito do mandamento não darás falso testemunho. Já falamos aqui a respeito da abrangência, do objetivo desse mandamento, e agora nós vamos tratar a respeito do contexto. Então, há um versículo bíblico muito importante para a gente mencionar e respaldar isso que a gente vai dizer, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 17. Assim diz a Bíblia Sagrada. Então, aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Então, aí reforçando o que eu disse anteriormente, a importância de ter mais de uma testemunha, para que apenas a declaração de uma pessoa não incriminasse qualquer pessoa. Então é importante que isso se tenha em voga, isso no contexto da época era importante. Apenas a declaração de uma pessoa não seria suficiente para incriminar quem quer que fosse. Agora, um outro aspecto importante aqui é que, caso essa testemunha fosse uma testemunha falsa, ela acabaria respondendo pela sua falsa declaração, pelo seu falso testemunho. Então, recairia sobre ela a penalidade que haveria de ser colocada sobre o outro. E por que isso aconteceria? Para mostrar a importância de se dar uma declaração verdadeira, de não se incriminar qualquer pessoa com base em uma declaração falsa.
E outro elemento importante que aparece aqui neste texto é a figura do juiz. Então, juiz, inclusive no hebraico, a palavra juiz é Elohim, é o mesmo termo a quem se refere a Deus. Então, isso quer dizer que os juízes, eles são representantes de Deus na terra. Seria tão importante se as pessoas que executam as leis, as pessoas que determinam as leis, as pessoas que fazem ou decretam o veredito, se elas pensassem e refletissem a respeito da sua responsabilidade, não apenas perante a sociedade, não apenas perante as leis, mas, sobretudo, perante o próprio Deus. Saber que elas estão ali, pastor Fábio, representando a maior autoridade, e uma autoridade que não é meramente humana, mas que é autoridade divina. É verdade, e as autoridades são constituídas por Deus, e nós vemos aqui em Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 16 em diante, se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor. Observe que aqui diz, eles vão se apresentar a quem? A Deus, ao Senhor, mas através de quem? Ou diante de quem? Diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Observe aqui que ele se apresenta a Deus por meio das autoridades terrenas que Deus constituiu sobre este negócio. É o Deuteronômio 19 e 17. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Então nós observamos aqui duas coisas importantes que Deus estabeleceu. Primeiro, Deus se preocupa com a reputação e a honra das pessoas e não quer que as pessoas tenham a sua reputação manchada por causa de uma testemunha falsa, de uma calúnia, de uma mentira. E, por outro lado, Deus também se preocupa em não deixar impune aquela pessoa que se levanta como testemunha falsa. Então, isso é muito importante. O tópico 2.1 da nossa lição fala sobre o processo legal, né, e sobre o que responder em juízo, e ainda dentro dessa questão do falso testemunho, veja que lá em Israel era tudo organizado, todo esse aspecto legal, e esse falso testemunho diz respeito a uma mentira, a uma declaração conscientemente falsificada. Então, no tópico 2.2, onde fala sobre falso testemunho, o nosso comentarista aqui diz, ele define que o falso testemunho é uma mentira, uma declaração que a pessoa falsifica deliberadamente, conscientemente. Eu sei que, às vezes, uma testemunha pode se enganar. Às vezes tem testemunha que se engana, achou que era fulano, mas não era fulano, achou que fulano disse isso, mas fulano não disse isso. Então pode haver engano nas testemunhas, as testemunhas podem emitir um juízo de valor equivocado, sem intenção de incriminar qualquer pessoa, mas ela pode se enganar. E aí a importância do levantamento das provas, etc., de provas materiais, para confirmar ou reprovar aquilo que está sendo dito pela testemunha. Mas o pior é quando a testemunha deliberadamente, com dolo, conscientemente, falsifica, ela trapaceia a verdade, ela emite mentira, ela faz mentira. Então, essa falsa testemunha se trata de alguém que fala em vão, sem fundamento, que faz acusação sem validade e sem consciência. Portanto, é uma testemunha falsa. E a falsa testemunha, ela é punida não somente pelas leis de Deus, pastor Zé Roberto, conforme a gente viu aqui em Deuteronômio 19 e 19, dê-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. Então Deus, ele combate a impunidade e a injustiça. E o falso testemunho é um crime muito grave. O falso testemunho, ele tem o dolo, ele tem a intenção de incriminar. Não é simplesmente um engano de uma testemunha, que é possível acontecer. É algo mas premeditado, com dolo.
A pessoa está consciente daquilo que está fazendo e o objetivo dela, através da mentira, é de incriminar uma outra pessoa indevidamente. Então, isso é uma coisa que aos olhos de Deus é algo abominável, que Deus não admite. Inclusive, uma nota aí exegética e até linguística é que esse mandamento, não dirás falso testemunho, a palavra dirás, ou melhor dizendo, o verbo dirás, na verdade, no original em hebraico, é aná, e ele tem um significado de responder em juízo. Então, isso significaria que a pessoa ali seria interrogada, seria inquirida pelas autoridades, pelos juízes, e perguntaria à pessoa, a testemunha no caso, foi isso mesmo que você viu? Foi assim mesmo que aconteceu? E a pessoa iria responder sim ou não, de acordo com aquilo que ela observou. E haveria ali um comprometimento, pastor Fábio, em relação àquele episódio, àquele evento. Então, se ela dissesse, de fato aconteceu assim, então ela estaria se comprometendo com aquela declaração. Caso fosse comprovado que aquela declaração teria sido uma inverdade, uma mentira, a pessoa teria dado um falso testemunho. Então, como o pastor Fábio destacou, a pessoa de fato, está aqui no texto bíblico, ela seria punida e com a própria morte por causa da declaração que ela teria feito. É isso, pastor Zé Roberto. Eu queria, meu querido telespectador, aproveitar essa ocasião para conversar com você a respeito do contexto em que a gente está vivendo no Brasil, no nosso país, com a famosa Operação Lava Jato, que está aí nas mídias e todo mundo ouvindo e procurando saber. A gente viu que há poucos dias o Procurador-Geral da República apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal, apresentou uma famosa lista com autoridades, com parlamentares, para serem investigados, e todo parlamentar com medo de entrar nessa lista. E ali tem dezenas de pessoas que entraram naquela lista, dezenas de parlamentares, deputados e senadores, e está a maior confusão aí, está o maior ai-ai-ai na sociedade, na mídia, porque alguns dizem que foram para essa lista injustamente, outros estão calados, e aí a gente não sabe, só depois da investigação, só depois de concluir todo o devido processo legal, de levantar provas e defesa e tal, é que a gente vai saber quem é culpado e quem é inocente. Agora, nós não temos como dizer quem deve estar na lista ou quem deve sair na lista, mas essa lista ela foi feita com base no testemunho de alguns delatores da Operação Lava Jato. Eles prestaram testemunho, no processo de delação premiada, eles perante um juiz e o Ministério Público, eles prestaram testemunho. E ali ele incluiu o nome de várias pessoas que disse que estavam envolvidos, tinha alguma relação direta ou indireta com os desvios de recursos da Petrobras, e a responsabilidade é muito grande, porque se aquele delator está falando a mentira, se aquele delator citou o nome de algum político indevidamente ou qualquer cidadão, a justiça vai pegar ele, a justiça vai incriminar ele, porque o falso testemunho também é um crime. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente, perante um processo, um juiz, perante uma investigação, ao afirmar uma coisa, meu querido irmão, meu querido amigo, você tem que ter primeiro certeza do que você está falando, do que você está fazendo, porque tem pessoas, pastor Zé Roberto, que quando são caluniadas, principalmente pessoas honestas, aquelas pessoas que são já corruptas, já está acostumado com isso, está nem aí, é mais uma acusação dentre tantas. Mas a pessoa que é honesta, quando é acusada, é colocado o seu nome indevidamente numa lista, em qualquer coisa, ela se sente muito ofendida. E tem gente que fica deprimida, não dorme, fica louca. Isso. Então é uma coisa muito grave. É grave, pastor Fábio. Inclusive, além da questão dos tribunais, nós temos também hoje a questão aí da mídia. A mídia ela tem um poder muito forte na sociedade e, às vezes, ela se acha na autoridade de julgar. Então, você imagina aí, tem essas listas aí que saem
através das delações premiadas, mas tem também a questão da mídia que às vezes coloca lá o nome de uma pessoa na capa de uma revista, na primeira página de um jornal, e a pessoa às vezes não tem direito à resposta, o próprio jornalista não fez uma investigação apurada dos fatos, e às vezes a declaração é uma declaração que é conduzida sem uma ética jornalística e que acaba causando problemas sérios à pessoa. Eu li inclusive uma reportagem a respeito de um político há um tempo atrás, que foram feitas algumas declarações a respeito dele em uma famosa revista no Brasil, e a vida política dele praticamente acabou. Depois foi descoberto que aquilo não havia sido verdade, só que o estrago já havia sido feito. Então é preciso que se tenha cuidado com essas coisas. Meus caros irmãos, nós vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida. Permaneça conosco. Meu caro irmão, meu amado telespectador do canal 38, eu quero lhe convidar para você ser um parceiro nosso dos nossos meios de comunicação. O nosso canal 38, a nossa Rádio Libertadora Mossoroense, a Voz Evangélica do Oeste, e o nosso jornal A Voz. A sua contribuição, ela é muito útil para sustentar, para manter as nossas comunicações do Evangelho de Jesus Cristo. Deus certamente haverá de lhe recompensar. Muito obrigado por a sua participação e eu agradeço e orarei por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amado telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. O assunto em questão, em debate, é o 9º mandamento, que afirma: não darás falso testemunho. Este é o 9º mandamento, e estávamos no final do bloco anterior falando sobre a importância da gente preservar a reputação das pessoas, ter cuidado com a reputação das pessoas. Tem um ditado aí que diz que quando uma mentira dá uma volta ao mundo, a verdade ainda está calçando as botas. Ou seja, a verdade ela tem um poder de propagação muito pequeno. A verdade ela se propaga e dissemina a passos lentos, enquanto que a mentira se propaga a passos rápidos. E a propagação da mentira, ela é potencializada pelas redes sociais, pelas mídias, pelos meios de comunicação de massa. Então nós temos os jornais, as revistas, temos a internet, televisão, WhatsApp, Twitter, Facebook e tantos outros meios de comunicação. E quando é uma notícia ruim, quando é uma mentira, parece que é muito mais rápido. E aqui a gente precisa ter cuidado, e aqui um conselho aqui que nós damos para os internautas é que tenha cuidado quando você vê uma postagem lá no Facebook dizendo fulano de tal é ladrão, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Você não vai compartilhar e nem disseminar aquela informação sem saber, sem comprovar que aquilo é verdade. Eu aqui, só para dar um exemplo, alguns anos atrás, eu acho que faz uns 2 anos atrás, uma vez eu vi no Facebook uma imagem, e essa imagem era supostamente da revista Veja, fazendo uma matéria especial dizendo que o ex-presidente Lula tinha sido condenado e vai devolver não sei quantos bilhões, e roubou isso, roubou aquilo, mas tudo aquilo era mentira. E eu, quando eu vi aquilo, me assustei. Eu nunca ouvi falar isso em nenhuma outra imprensa, em nenhuma outra mídia. E ali eu fui, inclusive eu abri o site da Veja, fui ver as capas das últimas revistas e observei que aquilo ali era uma mentira, era uma montagem que alguém fez para querer caluniar
né, a imagem e a reputação do ex-presidente Lula. Então, isso pode acontecer com ele, com qualquer um de nós, com qualquer um. Então, a gente precisa ter cuidado, não podemos estar repassando ou compartilhando informação sem checar a fonte, a origem, né, para poder não atingir a honra e a reputação das pessoas. No tópico 3.1 da nossa lição de hoje, aqui o tópico 3 fala sobre a verdade, esse é o compromisso nosso, com a verdade. O que é a verdade? A verdade fala de exatidão, verdade fala a respeito da conformidade com o real. A verdade é aquilo que corresponde aos fatos, em contraste com qualquer coisa enganosa, em contraste com a mentira. Então, a verdade é o antônimo, é o contrário da mentira. E Deus, Ele é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus, Ele é verdadeiro. Salmo 31, versículo 5, diz que Deus, Ele é o Deus da verdade. Deuteronômio 32 e 4, o próprio Deus é a verdade absoluta. Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse negócio de mentira, isso é coisa própria do diabo. Jesus falou em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, ele mente desde o princípio. E é costume muitos irmãos dizerem, e os mentirosos, na verdade, são filhos do diabo, porque ele é quem é o pai da mentira. Então, quem vive na mentira, na verdade, está longe de Deus. Quem vive na mentira, na verdade, não teve a sua vida transformada pelo Senhor. Então, pastor Zé Roberto, aqui no tópico 3.2, esse conceito da verdade e esse apelo e essa exigência pela verdade continua também no Novo Testamento, não somente no Velho Testamento. Muito bem. No Antigo Testamento, a palavra verdade, emuná, dava ideia realmente desse conceito de firmeza, fidelidade. E no Novo Testamento não é diferente. Aí no ponto 2, 3.2, no Novo Testamento, verdade é a palavra grega aletheia. E a verdade era algo importante para os seguidores do Evangelho de Cristo, das palavras do Cristo, principalmente porque o próprio Cristo se identificou como a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Diferentemente de muitas filosofias e religiões que por aí estão, que estão em busca da verdade, estão a caminho da verdade, o próprio Cristo, ele se apresenta como a verdade, e a verdade que liberta. Se nós conhecemos a verdade que é Cristo, essa verdade nos liberta do engano, nos liberta da ignorância espiritual. E é importante que a gente tenha a noção de que em Cristo nós temos não apenas uma verdade, que alguns teólogos costumam dizer, não apenas uma verdade proposicional, ou seja, um enunciado verdadeiro. Evidentemente, as declarações que Jesus faz são verdadeiras, mas nós não temos apenas declarações na boca de uma pessoa, nós temos uma pessoa que é a própria verdade. Jesus é a encarnação da verdade, ele é a verdade personalizada, e isso é muito importante, principalmente no contexto atual, onde predomina e prevalece a mentira. Isso não vem de hoje não, viu, meu caro telespectador? Quando a gente lê a Bíblia lá no início, no livro do Gênesis, no livro dos princípios, nós já vemos lá Satanás propagando a mentira. Por isso que Jesus disse, o pastor Fábio aqui já citou, João 8,44, Jesus dizendo que o diabo é o pai da mentira. E ele é o pai da mentira porque lá no início, quando Adão e Eva estavam no jardim, e quando Deus havia dito expressamente que eles não comessem de um determinado fruto lá daquele jardim, Satanás se aproxima e diz assim, pode comer, não vai acontecer nada, se apropriem dele, comam, porque na verdade Deus está privando vocês de serem iguais a ele. Então, o ser humano, os nossos pais, lá na narrativa do Gênesis, eles se apropriaram daquele fruto por causa da mentira de Satanás.
E nós lemos no Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, já no contexto da igreja. Nós temos ali uma situação na qual um homem muito piedoso, chamado Barnabé, José das Consolações, também era assim conhecido, ele, em meio à perseguição e em um gesto de piedade e de generosidade, ele deposita a sua quantia e suas riquezas aos pés dos apóstolos, e aquilo causa um sentimento de admiração na igreja. Algumas pessoas ficaram impressionadas com o gesto e a atitude de Barnabé. Mas apareceu um casal que quis imitar aquela situação e quis vender a sua herdade e, ao invés de depositar todo, depositou a metade. Bem, deixa eu esclarecer. Eles não precisavam primeiro vender, não era obrigação. Os apóstolos não faziam essa exigência. Segundo, eles não precisavam entregar todo o dinheiro, se eles tivessem vendido, aos pés dos apóstolos. Mas eles, para querer imitar e puxar para si o ibope, a atração, a admiração da igreja, venderam, entregaram a metade e disseram que aquela metade era o todo. E Pedro pergunta, foi por esse total, por essa quantia que vocês venderam a herdade? E eles disseram sim. E interessante que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim, disse então Pedro, o nome desse casal era Ananias e Safira. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentesses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então é preciso ter cuidado. Tem muita gente hoje nas igrejas querendo viver de aparência, muita gente vivendo na mentira, muita gente vivendo na ostentação, muita gente vivendo de fachada para impressionar as outras pessoas. Então tenha cuidado com a síndrome de Ananias e Safira, com essa síndrome aí da mentira. Então, pastor Fábio, nós temos aqui uma discussão a respeito da verdade, né? Hoje se tem uma discussão aí filosófica, a verdade existe? Será que a verdade não é relativa? Né? E inclusive Jesus disse lá em João capítulo 18, quando estava sendo julgado por Pilatos, olha, eu estou aqui dando testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Né? O problema, pastor Zé Roberto, é que Pilatos não ficou lá para ouvir de Jesus a resposta. Ele perguntou o que é a verdade e foi embora. Então, como o pastor Zé Roberto acabou de falar, Jesus ele é a encarnação da verdade, Jesus é verdadeiro. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se existe ou não existe uma verdade ou a verdade absoluta, os homens aí, principalmente agora no pós-modernismo, no pleno século XXI, cada um quer construir a sua verdade. Existe, né? Os homens aí pregam que existem várias verdades, mas nós conhecemos e experimentamos isso pela palavra de Deus, que Deus ele é absoluto, que a Bíblia Sagrada é inerrante, a palavra de Deus ela é inerrante, ela é a verdade e a verdade absoluta está aqui na revelação de Deus para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Nós não podemos ficar construindo aí várias verdades. Então, o tópico 3.3, né, onde tem essa pergunta, o que é a verdade, foi o que Pilatos perguntou a Jesus. Então, a gente vê que o próprio Jesus, ele disse que é a verdade. A palavra de Deus também é a verdade. Jesus estava orando ao Pai e disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia Sagrada é a verdade, Jesus é a verdade e ela é absoluta. O ser humano precisa entender que a revelação de Deus à humanidade, que é a Bíblia Sagrada, é uma verdade absoluta e está acima de toda e qualquer verdade, porventura, imaginada ou produzida pela mente humana. Nós já estamos no final do nosso terceiro bloco do programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, que é o tópico 4, que fala o cuidado com a mentira. Fique conosco e até já.
Amado telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, você está ligado no canal 38 da TCM, TV AD Mossoró. E hoje estamos estudando o 9º mandamento, que afirma: não dirás falso testemunho, não dirás falso testemunho. O tópico 4 da nossa lição de hoje fala sobre o cuidado que temos que ter com a mentira, o cuidado com a mentira. E, novamente, o nosso comentarista, ele chama a atenção aqui sobre a questão das testemunhas, que a gente já falou alguma coisa aqui, mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora em Êxodo, no capítulo 23, versículo 1. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, e vamos ler aqui alguns detalhes importantes a respeito do exercício, há várias leis acerca do exercício da justiça. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 23 e 1. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Observe aqui, meu querido telespectador, que Deus ele se preocupa em nos chamar a atenção para que a gente não seja cúmplice de injustiça, para que a gente não seja cúmplice, não seja testemunha mal intencionada. E ele diz aqui, eu gosto sempre também de falar, eu não posso seguir nem a maioria nem a minoria. Às vezes tem gente que acha que a verdade está com a maioria. Não, porque está todo mundo dizendo, então é verdade. Nem sempre. Aí outros dizem, não, eu acho que a verdade está com a minoria. Nem sempre. Então a gente tem que ter cuidado. Então aqui, Êxodo 23 e 2 afirma, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre no processo. Então observe que ao prestar depoimento, a gente não pode estar fazendo opção nem pela maioria, nem pela minoria e nem pelo pobre. A gente tem que fazer opção pelo que é certo, pelo que é justo. Então, nada de ficar defendendo, eu vou defender o pobre, eu vou defender o rico, eu vou defender a minoria, eu vou defender a maioria. Não, o compromisso nosso tem que ser com o que é certo, com o direito. Por isso que no versículo 6, em Êxodo 23 e 6, diz assim, não perverta o direito dos pobres em seus processos. Ou seja, se o pobre tem direito lá numa causa judicial, não perverta o direito dele, garanta o direito dele. Porque tem muitas pessoas que só querem dar direito a rico. Aliás, hoje em dia, para um pobre ter direito, exercer o direito que a lei permite a ele, é muito difícil ele contar com defensoria pública, ele não tem dinheiro para pagar um bom advogado. E aí, muitas vezes, na prática, a justiça só funciona para quem é rico, para quem é direito, e para quem tem dinheiro. E é uma forma diferente, como a defensoria pública nem sempre funciona, em alguns casos funciona, mas em outros não. Aqui eu não quero desmerecer o trabalho muito honroso, digno e importante dos defensores públicos, mas a gente sabe que é muito limitado o acesso dos pobres à defensoria pública, ao serviço da justiça.
E as pessoas que têm dinheiro, né, para pagar advogado, para pagar muitas custas processuais, elas acabam, vamos dizer assim, se beneficiando da lei. Então é uma forma diferente de perverter o direito dos pobres em seus processos. Diz aqui o versículo 7, não se envolva em falsas acusações. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Observe que Deus entra na causa. Deus entra na causa, né, se a gente se envolver em falsas acusações, a gente não está mexendo somente com aquela pessoa que foi acusada, mas Deus também, a gente está ofendendo a Deus. Versículo 8, não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Quantas pessoas aceita suborno, aceita propina, aceita determinados presentes para perverter o juízo, para perverter o direito e cegam, perdem a capacidade de discernimento e prejudicam o justo. Então, pastor Zé Roberto, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como um Deus justo, ele zela pela justiça, por aquilo que é certo e não, né, por aquilo que a maioria ou a minoria está falando. Isso mesmo, inclusive em relação ao direito e às leis, é uma mentira até aqueles que fabricam leis para menosprezar os mais pobres, os mais necessitados e para perverter o direito do necessitado. Há um texto importante a esse respeito, Isaías capítulo 5, versículo 20. Escute aí, você que trabalha com as leis, que faz as leis, os vereadores, os deputados, olha o que diz o texto bíblico. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes e diante de si mesmo. Então, a advertência, né? A advertência de Deus. E aqui o versículo 23 diz assim, ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Então, é importante ter esse cuidado, veja aí o alerta da palavra de Deus em relação a isso, para que você não se conduza a partir da mentira em benefício próprio, em benefício, às vezes, de um grupo seleto, que seja confiável e que as suas palavras sejam verdadeiras. Se lembre que a mentira é um pecado, e é um pecado gravíssimo. Paulo diz aqui, é o ponto 4.3 da nossa lição, o pecado da mentira. O apóstolo Paulo faz uma declaração aí para a igreja, para os crentes da cidade de Éfeso, que também se aplica para todos os crentes nos dias de hoje. Capítulo 4, versículo 25, diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próprio, ou melhor, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, meu querido irmão, minha irmã, tenha cuidado com a sua língua. A língua, o apóstolo Tiago faz declarações muito contundentes em relação à língua. Diz que assim, olha, é uma fagulhazinha que pode incendiar uma floresta inteira. Tem gente por aí que adora uma fofoca, adora falar de coisas que não têm fundamento, não tem certeza, não tem convicção. Aí na sociedade tem uma indústria da fofoca, tem gente que se alimenta disso, tem revistas semanais que vendem fofoca, mas o crente não pode entrar por esse caminho, ele tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade, tem que falar aquilo que o nosso Senhor Jesus disse, olha, a tua palavra deve ser sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Então, cuidado, né, pastor Paulo? É isso aí. Então, o apóstolo Paulo aqui em Efésios 4, 25, ele já disse, olha, vocês falem a verdade, cada um com o seu próximo. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 9, o apóstolo Paulo também diz, não mintam uns aos outros,
visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então, a mentira é coisa própria da natureza velha, daquele tempo que a gente não conhecia Cristo. Agora, como crentes em Jesus Cristo, nós não temos mais nada a ver com mentira. Mentira não faz parte mais do nosso estilo de vida. Não podemos mais compactuar com nenhum tipo de mentira. Porque, por analogia ao que Jesus disse em João 8,44, se o diabo é o pai da mentira, então aqueles que vivem e praticam a mentira são filhos do diabo e não filhos de Deus, e isso implica em perda de salvação. Aqui eu quero chamar a sua atenção, meu querido telespectador, para um aspecto muito grave da mentira. A mentira, ela não causa somente problemas contra as pessoas nas nossas relações sociais, mas ela prejudica a vida espiritual do mentiroso e o afasta de Deus. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia fala aqui de uma lista de pecados, de pessoas que cometem determinados pecados que não serão salvas. E dentre vários aqui está o mentiroso. Então, Apocalipse 21:8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Observe aqui, meu querido telespectador, que os mentirosos, aos olhos de Deus, eles não estão aí nos lugares e nas posições mais honrosas da sociedade. Não, os mentirosos, o que eles merecem, o que a Bíblia coloca aqui, é que eles devem estar aqui ao lado dos covardes, dos incrédulos, dos depravados, dos assassinos, dos imorais, dos feiticeiros, dos idólatras. Então, a mentira é um pecado que está no mesmo nível da idolatria, da feitiçaria, do homicídio e assim por diante. Apocalipse 22:15, já quase no final da Bíblia, torna a repetir: ficarão de fora do céu os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. É interessante que ele diz os que amam e os que praticam a mentira. Então, às vezes, tem pessoas até que não inventou a mentira, mas ele fica espalhando a mentira. Às vezes ele não inventou a mentira, mas ele está sendo cúmplice da mentira. Às vezes ele sabe a verdade, mas ele não quer declarar a verdade para fazer justiça àquela pessoa que está sendo vítima de uma mentira. Então isso está sendo cúmplice com uma falta de justiça dessa. Então, pastor Zé Roberto, é algo muito sério. Verdade, pastor Fábio. E aí, aquela máxima, às vezes a mentira é repetida tantas vezes que acaba sendo aceita como verdade. Então tenha cuidado, mantenha-se lúcido, avalie tudo a partir do critério da revelação divina e saiba que você é responsável pelas suas palavras. Aquilo que você declara, seja em juízo ou seja no cotidiano, tem efeito, podem causar estragos. O livro de Provérbios é um livro que está cheio de máximas em relação à linguagem, à língua e o poder da língua, e o sábio diz que tem duas coisas que não voltam mais. Uma é a palavra depois de dita e a outra é a flecha depois de lançada. Então, depois que você lança a flecha, não tem mais como segurar. E a palavra depois de proferida. E por falar em provérbios, eu gostaria de, na conclusão dessa aula de hoje, terminar aqui lendo um texto no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16, que mostra aqui algumas coisas que Deus abomina, para ver como Deus não aceita a mentira nem o engano. Diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. O coração que maquina pensamentos viciosos, melhor, versículo 17, olhos altivos e língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E por fim, e testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos.
Então tenha cuidado com a sua vida, fale a verdade. Nós estamos chegando à conclusão do nosso programa. O programa Escola Bíblica Dominical em Debate está chegando ao seu final, mas o debate continua. Continua lá na sua congregação, Escola Bíblica Dominical, na sua igreja. Tem sido uma bênção. Todos os domingos, 9 horas da manhã, vá você e toda a sua família. Frequente a Escola Bíblica Dominical, será uma bênção para a sua vida, será uma bênção para a vida da sua família. Continue sempre conosco, nos acompanhando neste programa e também na Escola Dominical, na sua igreja. Não é isso, pastor Fábio? É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você. Nos acompanhe pelo canal 38 da TCM ou no YouTube, no canal AD Mossoró, que é o canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Todas as sextas-feiras, à noite, nós postaremos um vídeo relacionado ao assunto, a lição da Escola Bíblica Dominical que estudaremos no domingo. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor.